pessoal, sejam bem-vindos ao Entralizando por aí. O meu nome é Milena Faneco, estou falando com vocês diretamente de Ribeirão Preto, da terceira edição do Fórum Agro de RH, promovido pela ABRH São Paulo. Estou aqui com o Orlando Nastri, que é Head de ESG da Citrosuco. Acabou de apresentar um painel aqui no evento sobre o ESG no agro, da narrativa ao resultado sustentável. E vem com novidades da COP30, porque ele também esteve por lá apresentando um painel, né? Prazer, Orlando, seja bem-vindo aqui no Embralizando. Obrigado. Queria que você falasse um pouquinho do que você viu na COP30, o que você traz de lá como ações resolutivas, se é que teve, não sei, né? Vamos ouvir do Orlando. Muito bem, Milena, obrigado pela oportunidade. Bom, acabei de voltar de Belém, da COP30, representando a Citrosuco, mais de 20 agendas oficiais na Zona Azul, que a gente chama que é a zona oficial da COP30, mas também em agendas com outras companhias, não só do agro, mas parceiros, clientes, bancos, mídia. Foi muito positivo, acho que o Brasil posicionou uma série de soluções que a gente tem ativos e replicáveis, então o Brasil tem conservação, tem energia renovável, tem ativos, tem soluções, como, por exemplo, agricultura regenerativa, uma série de elementos importantes. E a Citrosuco, ela vem numa jornada nos últimos anos de incorporar a agenda de ESG com estratégia. Uma das soluções que a gente compartilhou lá na COP30, teve mais de 1.000 pessoas participantes e 20 agendas que a gente participou, foram os créditos de carbono, né, baseados em natureza, baseados nos nossos pomares. Então, a gente tem 2 projetos, um deles nos pomares atuais da companhia, outro nas áreas de expansão da companhia, em novos pomares. Esses 2 projetos, a gente tem a capacidade de gerar mais de 3 milhões de toneladas de crédito de carbono, que podem ser utilizados para abater as emissões futuras de diversos setores da economia, inclusive para os nossos clientes da Europa, Estados Unidos, clientes que compram chupa. A companhia hoje ela exporta 95% para o exterior. Então, esses clientes eles têm interesse de olhar isso como oportunidade. Sim. A gente foi contar um pouquinho desses desafios na COP30. Que legal. E o Brasil sai na frente, né? Brasil é a liderança inquestionável em soluções socioambientais, soluções climáticas, bioeconomia. E a COP foi muito potente, a despeito, né, dos desafios estruturais, de hospedagem e tal, que isso ficou muito na mídia. Mas a gente fez um trabalho excepcional de liderança. Acho que o Brasil está de parabéns, e as companhias, principalmente as empresas, porque faz muitos anos, Milena, que a COP não é uma agenda só diplomática. Exatamente. Ela era uma agenda só de negociações. Nos últimos 5 anos, ela se transformou numa agenda de relacionamento estratégico também do ambiente empresarial. Então, por exemplo, sinal disso foi ter mais de 90 casas empresariais, de eventos, discussões, lançamentos, parcerias. Então, nós, Citrosuco, tivemos uma casa em parceria com a Votorantim, que é o nosso acionista, um dos nossos acionistas. A gente recebeu uma série de parceiros lá e tivemos outras 90, né? Outras 90 companhias com soluções. Então, muito bacana, muito potente a gente estar nessa agenda. Que bom que a Citrosuco siga inspirando outras empresas a seguir a trilhar essa jornada, porque é uma jornada, né? Jornada. Mas tem que ter consistência, investimento, Exatamente. maneira estratégica, Exatamente. Precisa estar na estratégia, senão não se sustenta. sem dúvida. Muito bom. Agora, por que você acha que o ESG se tornou assunto crucial no agro? E como que você entende que o RH, já que a gente está num evento de RH, né, pode fazer parte desta pauta? Bom, o ESG ele cresce muito nos últimos anos por motivos a gente chama de fatores de pressão e oportunidades. Então, por exemplo, a emergência climática ela não é mais um tema de disputa. Isso já é uma realidade que impacta diversas culturas agrícolas. Então, a temperatura sobe, você tem escassez hídrica, você impacta a produtividade, qualidade, abastecimento. Como é que você lida com esse ambiente de pressões e desafios? Você pode ser só responsivo, né, e olhar isso como um risco, mas também olhar como oportunidade, como soluções, de mudar suas práticas, de ser mais eficiente, de criar soluções de crédito de carbono, por exemplo. Exatamente. Então, é uma agenda que vem de maneira estruturante nos últimos anos e os mercados têm se preparado para essa discussão. Então, o ESG ele toma corpo por motivo muito desse ambiente de pressões, mas também de oportunidades. Então, no RH, especialmente,
ele pode ser uma agenda de atração, retenção, de cultura organizacional. Todo mundo quer trabalhar num lugar que tenha um propósito, um impacto positivo. Faz tempo que carreira não é só sobre remuneração, não é só sobre você ter um salário e um cargo. É muito além disso. Então, uma companhia que traz práticas socioambientais consistentes, de verdade, com intenção, isso mobiliza a cultura, mobiliza a atração, retenção dos talentos e faz com que tenha mais resultados de maneira consistente. Não, acho que é perfeito o que você trouxe e a gente já trouxe esse dado aqui em outras ocasiões, mas a gente tem hoje 30% da força de trabalho dentro da geração Z. Até 2030, esse número, esse percentual vai ser de 70%. E a geração Z é uma geração que olha muito para propósito. Então, esse dado que você trouxe de retenção, de permanência, é real. Hoje, a permanência de um profissional da geração Z no mercado de trabalho é de 9 meses. Se ele encontra um espaço de propósito para ele, uma empresa que tem um propósito, principalmente voltado às práticas ESG, é muito bom. Agora, me fala uma coisa. Bom, Brando, você trouxe aqui, o Brasil é potência global do agro e lidera aí várias agendas, várias pautas de ESG no mundo. Como separar uma narrativa ESG de resultado real em operações complexas? Muito bem, a gente vive uma operação muito complexa na Astrosuco. A gente tem fazendas, fábricas e terminais de exportação do produto que chega em mais de 100 países. Imagina você ter de ponta a ponta uma cadeia que é verticalizado, que envolve desafios muito complexos, muito diferentes. Você operar uma fazenda e operar uma fábrica, navio, o ativo dos navios são nossos, não são terceirizados. Então envolve uma complexidade grande. Eu acho que nesse aspecto, o que ajuda muito é você ter o ESG como uma alavanca do planejamento da companhia, longo prazo. Por exemplo, na Astrosuco, metas e compromissos socioambientais são parte da remuneração variável dos 400 executivos no Brasil e no exterior. Então isso dá o tom da importância, da visão, da relevância de você manter rotinas, reportes, transparência. Outro elemento central é você contar com uma terceira parte, ou seja, certificadoras, auditorias, que dão robustez para a agenda. Não adianta você ter uma estratégia socioambiental salubridade se ela não é compartilhada com o mercado, com bancos, com clientes, com parceiros, de maneira auditada, transparente, robusta. Isso traz confiança para os mercados, para os posicionamentos. Então, essa é uma agenda que se conecta muito com uma trajetória de reputação, de eficiência, e as cadeias produtivas, a sua complexidade, elas se juntam em vários elos para garantir consistência. Então, o grande segredo é ter isso de maneira planejamento, uma estratégia de longo prazo para coordenar esses elos da cadeia produtiva. Perfeito. Eu vou puxar um gancho de reputação, né? A gente vive uma era no mundo de uma negação muito grande em relação à ciência, e isso envolve as questões das mudanças climáticas e tudo mais. E muitas empresas, não é o caso em absoluto da Citrosuco, mas muitas empresas ainda lutam contra investir em ações de práticas de ESG por uma questão de negacionismo, porque acham que isso não afeta a reputação de maneira alguma, ou porque isso é modinha, né? Como que a gente consegue influenciar as lideranças dessas empresas? Não, ESG não é modinha. Aí a gente precisa começar a implementar práticas de ESG. Isso tem impacto no resultado do negócio, isso tem impacto na reputação da empresa. Que conselho você daria? O que você faria nesse aspecto? Muito bem, Milena. Tem alguns elementos práticos. Quando você pega, por exemplo, a Bolsa Americana nos 5 anos, a Fortune 500, as 500 maiores companhias do mundo, você compara dois índices. O índice de companhias com práticas ESG versus as companhias sem práticas ESG. Tem esse gráfico na Bloomberg, você consegue comparar. Performance segregada dos dois índices tem uma diferença de 2 a 3% na série histórica, ou seja, companhias com práticas socioambientais robustas, elas tendem a performar mais e melhor em comparação com as companhias que não têm. Por quê? E aí é uma coisa lógica dos mercados. As companhias em práticas ESG geralmente têm práticas transparentes, geralmente elas
tem um nível de exposição, relatórios, auditorias, certificações Compliance. externas, asseguram práticas de procedimentos de gestão como compliance, entre outros. Então, você tem um elemento de governança, que é muito potente. Então, isso também está vinculado à inovação, vinculado à agilidade. Então, tem N pesquisas e discussões, não só acadêmicas, mas também de mercado, por exemplo, McKinsey, BCG, Bain, várias consultorias líderes de mercado internacional sinalizam isso. Então, o que você pode ter, que acontece eventualmente, são oscilações do mercado, aumento, baixa de interesse, né, e movimento de práticas, por exemplo, de diversidade. Ele vive uma certa redução do interesse global, mas são idas e vindas e é natural que os temas eles passem por essa maturidade a depender das oscilações, pressões conjunturais. Mas o que é fato é que as companhias com práticas socioambientais geralmente performam melhor quando a gente olha índices de bolsa no mercado americano ou outros mercados como Europa, Brasil, de maneira que a gente olha em vários setores econômicos. Então, maneira bem prática, esse é um elemento. Agora tem um outro elemento que é reputação, atração, retenção, ou o elemento consumo, por exemplo. Tem uma pesquisa do Estadão, que saiu recente, que mostra que o consumidor brasileiro ele penaliza as marcas que não têm práticas socioambientais. Então, a gente não necessariamente paga a mais, como na Europa, que é o caso, mas no Brasil, nós penalizamos, nós deixamos de comprar. Então, para aspecto de consumo, isso é central. Para aspecto de pessoas, é o que você falou. As novas gerações que entram no mercado, elas querem uma trilha de carreira que traga impacto, que propósito, que traga algo além, não só carga e salário. Muito bom. Você trouxe um ponto interessante, que é o do consumo, né? Depois a gente fala da porta para dentro, do salário da porta para fora agora. Como que você acha que as pessoas, a sociedade de maneira geral, conseguem identificar as empresas e cujas práticas ESG realmente elas acontecem, não são os washes da vida. E daí, oxi, agora tem vários tipos, né? Tem vários washes. Então, como que a gente consegue identificar? Porque tem empresa que a gente tira o chapéu para marketing, né? Quando envolve o tema ESG. Mas às vezes é tão tênue, sabe? Essa questão de será que é mesmo? Será que não é? Será que ela faz isso mesmo? Será que esse produto é sustentável mesmo? Será que não é? Como que a gente identifica isso? Deixa eu trazer um exemplo da Astrosul que pode ser bacana para compartilhar com o pessoal aqui. Astrosul é uma das primeiras companhias do agro no Brasil a ter um empréstimo baseado em diversidade. Olha essa. Junto com o Bradesco, a gente fez um instrumento financeiro de mais de 100 milhões de dólares. Foi notícia no Valor e na Exame. Ele conecta um crédito à companhia com metas de diversidade, ou seja, metas de mulheres na liderança, de pessoas negras na liderança, e um percentual de evolução para a gente chegar em mais de 30%, por exemplo, de mulheres em posições de liderança. Isso no agro não é trivial, a gente sabe que o agro passa por um momento de transformação. Para você garantir essas posições, tem um instrumento vinculado ao crédito, que traz incentivo, traz competitividade. Isso foi auditado por uma terceira parte e saiu em notícias do mercado. Então, esse é um exemplo, junto ao Bradesco, da potência dessa agenda, de como é que você identifica realmente práticas que são consistentes, que são chanceladas por uma terceira parte, que são auditadas, têm poder de transformar. Não adianta só comunicar, só contar as histórias, só relatar. Isso já passou há muitos anos no mercado. A gente precisa ter consistência e estrutura, porque os consumidores estão mais conscientes, eles conhecem melhor do tema, os funcionários ou possíveis funcionários, futuros que vão passar por um processo seletivo, que vão entrar numa companhia, eles têm mais acesso à informação hoje em dia, conseguem comparar, Cara, saber. você pesquisa em qualquer lugar, né? Então, não dá mais, você precisa ter. E a melhor forma que você consegue destravar esse valor é a partir da terceira parte. Certificações, auditorias, relatórios que trazem consistência, como esse do crédito baseado em diversidade, do Bradesco, que saiu na Exame no Valor Econômico. Ou seja, pesquisem, busquem informação, que a informação está ali, né, Orlando? E, Orlando, quais são os maiores desafios, na sua opinião, que as áreas de ESG ainda enfrentam dentro das organizações? Bom, tem um desafio grande, primeiro, de conexão com a eficiência e competitividade das cadeias produtivas, essencialmente o agronegócio.
ele é uma cadeia complexa, desafiadora, flutua muito por questões de inflação, câmbio, questões estruturais. Então, como é que você coloca isso como uma alavanca de competitividade e eficiência? Então, por exemplo, a gente está expandindo muito forte irrigação, acesso a recursos hídricos, isso traz competitividade, traz granularidade nas fazendas, nas formas de operar. Por hectare, você vai alavancar a produtividade, vai alavancar frutas de mais qualidade, vai impactar abastecimento. Tudo isso impacta muito de maneira positiva a agenda socioambiental, né? O uso do recurso de maneira mais inteligente, mais estruturada. Então, esse é o movimento que tem que ter consistência, vinculado à eficiência, vinculado às alavancas do mercado. Então, segurar no tempo, isso é um fator de desafio. O segundo fator é não cair muito nas idas e vindas do mercado. Às vezes, as narrativas, elas atrapalham, né, os mercados. Então, de maneira muito consistente, focar na estratégia e focar no longo prazo. Vou dar um exemplo. Eu tive recentemente nos Estados Unidos, em setembro, para participar da Semana de Cable de Nova York. A Votorantim, que é o nosso acionista, tem um escritório em Nova York, e a gente fez um evento para mais de 100 pessoas, clientes, parceiros, para lançar nossas soluções de crédito de carbono. E veja, os Estados Unidos ele passa por uma transformação de direção, né? Sendo certo ou errado, é uma questão de direção. E muitas empresas recuando. Muitas empresas recuaram, mas veja bem, o mercado americano ele é muito heterogêneo, ele é muito complexo, muito diversificado. Então, eu pude ver com os meus próprios olhos lá em Nova York o mercado climático de soluções ESG muito pujante, muito potente, a despeito dos desafios aí da direção que o mercado tem dado, né? Tem muitas companhias, milhares de companhias muito interessadas nessa agenda, porque o mercado ele é heterogêneo. Então, tem muita agenda acontecendo nos mercados, e nós operamos nos Estados Unidos com fábricas, com terminais, tem muitos clientes nossos nos Estados Unidos de suco de ingredientes, e valorizam muito essas práticas de rastreabilidade, certificações, soluções de crédito de carbono, entre outras opções. Então, acho que a mensagem que fica é duas: garantir eficiência e competitividade, como plugar isso nas cadeias agrícolas e como manter consistência e estratégia em visão de longo prazo. Porque modas vêm e vão, mas assegurar essas práticas, por exemplo, práticas de diversidade, está mais do que comprovado que gera inovação, gera retenção, diferentes, eles criam muito mais, são mais criativos, complementam. E são mais o retrato do mercado. Né? O mercado é heterogêneo. Eu ia puxar esse gancho. Quando você estava falando dos desafios e você trouxe algumas soluções, você falou muito do West, né? Você trouxe várias soluções que tem a ver com o processo, né? Com a cadeia. Mas daí tem o P, né? E daí como que a gente olha para as pessoas dentro desses processos, né? Então, quando a gente fala de muita tecnologia vindo, a gente está falando de automatização de processos, a gente está falando de inteligência artificial, a gente está falando de uma série de questões que envolvem transformação digital dentro do ESG também, Sim. com impacto no ESG. E as pessoas, né? Será que elas estão, de que forma que elas estão sendo olhadas dentro dessas práticas? Milena, vou dar um exemplo nosso da Astrosuco, que é o Nutrir Mais. A gente tem um programa vinculado aos nossos compromissos e metas, que ele é um programa âncora de impacto social. A história é essa: a gente tem hoje mentores da companhia que são selecionados, vinculados aos seus desafios de liderança, comportamentos e práticas de longo prazo. Esses mentores, eles ajudam organizações sociais em mais de 40 territórios da Astrosuco, no estado de São Paulo e Minas. Eles mentoram com várias horas de alocação para discutir, por exemplo, práticas de gestão, práticas financeiras, práticas de processos, ajudar a compartilhar as nossas operações numa grande companhia para o mercado que está começando, né? São pequenas empresas, associações cooperativas, trabalham com alimentos, trabalham com agricultura regenerativa e precisam de conhecimento, experiência, esse processo. Então, os nossos funcionários compartilham desse conhecimento, dessa experiência em mentorias estruturadas. Essas mentorias duram alguns meses e no final você tem uma banca, né, um pitch de negócios, tem capital semente, tem investimento nessas pequenas empresas. E esse é o Nutrir Mais, que já está indo para a 3ª edição, com centenas de organizações já mentoradas. Então, esse é um exemplo
de como é que você estrutura um programa de conectar os saberes dos profissionais para que eles sejam desafiados no ambiente de mentoria. Isso impulsiona a capacidade deles na companhia, na Citrosup. Então, no Trem Mais, para quem quiser conhecer, tem várias informações online disponíveis, já foi premiado, já foi notícia também na Folha de São Paulo, por exemplo. Traz isso na prática para o ambiente de pessoas. Muito legal. Agora, Orlando, quando a gente olha para a estrutura organizacional, nem todas as empresas têm uma área dedicada a ESG. A maioria delas, as funções, elas são muito pulverizadas, tem aquele olhar articulador, né? Não é o executador, porque você não vai executar. Tem a área de meio ambiente, tem a área de RH, tem a área de comunicação, mas o olhar estratégico para isso. A minha pergunta para você é: quais erros você acha que as empresas incorrem ao não ter uma estrutura de ESG na sua estrutura organizacional e não ter o ESG vinculado às estratégias? Bem, bom, muitas empresas pequenas ou médias, realmente elas vão ter desafios de ter estruturas mais robustas. O caminho é vincular sempre as práticas sustentáveis, por exemplo, aonde gera valor. Por exemplo, o meu comercial, vendas gera muito valor, muita oportunidade, então eu vou buscar vincular o ESG nesse ambiente comercial, né? O time de vendas, time de marketing, por exemplo, gerar atributos socioambientais, posicionamentos, campanhas, projetos vinculados às vendas. Esse é o caminho, tá? Agora, se você puder estruturar isso, é muito melhor. Conectar, pelo menos que seja uma pessoa, ter a visão estratégica do longo prazo. Porque, por exemplo, toda companhia ela precisa gerir os seus recursos, seus orçamentos. Toda companhia, pequena que seja, ela precisa ter uma visão do que vai acontecer no futuro. Eu não posso me pautar só pelo presente, isso está planejamento. E aí, uma dica é: quais lugares numa agenda administrativa ou corporativa dá para plugar uma pessoa? Pode dividir o chapéu com outras áreas, mas que traga esse ambiente de estratégia de longo prazo, de programas e projetos. E quem é a responsabilidade por esse insight? Você trouxe um exemplo bacana do comercial, mas o cara do comercial, muitas vezes, ele não saca isso, ele não vai trazer esse insight. Ele não vai. Alguém precisa ir lá e falar: comercial, olha, vê isso, a gente pode trazer isso para daí, quiser esse jeito, olhar desse jeito e tudo mais. Quem faz esse papel quando uma empresa não tem este profissional? Esse papel ele é muito pulverizado em várias diretorias, estruturas funcionais hoje. Ele pode estar em comunicação, ele pode estar em uma estrutura corporativa de relações corporativas, relações governamentais e institucionais. Ele pode estar junto ao RH, né, junto a gente, a pessoas, ok? Essas áreas elas são cross, elas são multitarefas, elas conversam com a companhia como um todo. Pode estar em operações, pode estar vinculado às áreas de meio ambiente, saúde, segurança. Depende muito do formato. Então, mas idealmente, se tem uma cadeira de sustentabilidade, isso ajuda muito na agenda estratégica e na agenda cross, na agenda multitarefas, multifuncional, dentro de casa, mas também para fora. E aí você pode vincular isso em diferentes localidades. Na Citrosup está dentro de uma estrutura de relações corporativas. Então, junto ao jurídico, comunicação, compliance, a gente tem também lá o ESG. Nosso time tem 10 profissionais, trabalham com os temas de crédito de carbono, direitos humanos, impacto social, governança, vinculado a essa diretoria de relações corporativas. Mas nós somos uma companhia muito grande, né, de quase 2 bilhões de dólares, com 10 mil funcionários. Para quem não tem essa capacidade, né, pode vincular a RH, vincular a comunicação, vincular em algum ambiente que tenha uma certa, né, transversalidade, para dar mais fluidez para a gente. Exatamente, que olhe para a cadeia do negócio. Mas senão também não adianta. Muito bom. Estamos caminhando para o final, mas antes eu quero fazer uma pergunta para você sobre métricas, né? Para a gente tangibilizar um pouco a nossa conversa. Quais métricas, na sua opinião, traduzem o impacto de forma confiável e compreensível? E quais são as principais métricas de ESG no agro? Tudo bem, a gente tem que ter pragmatismo, não pode ser uma agenda só inspiracional, tem que ser uma agenda pragmática. Uma das principais hoje usadas, Milena, é em descarbonização. A gente tem uma pegada de carbono menor,
ser utilizado, por exemplo, hoje em soja, milho, algodão, cana, laranja, entre outras culturas agrícolas. É uma redução da pegada de carbono, uma descarbonização. Por exemplo, na prática, quando eu uso combustível renovável, como o etanol nas minhas frotas, como o biometano, ou como, por exemplo, a biomassa para rodar as minhas caldeiras, eu estou descarbonizando, estou reduzindo, por exemplo, a dependência de combustíveis fósseis para combustíveis mais verdes, mais eficientes, mais competitivos. Então, a métrica de redução percentual da pegada de carbono é uma das principais discussões ao redor do planeta. Segunda métrica muito importante, diversidade, percentual de mulheres, percentual de pessoas negras em posições de liderança, entre outros percentuais, é muito potente porque é pragmático. Apesar do turnover, das mudanças, como é que eu mantenho a minha visão de ter pessoas diversas em posições-chave? Isso é central. Tem algumas outras, por exemplo, né, percentual de uso de água, percentual de certificações na matéria-prima, na cadeia de valor, entre outros. Mas, em geral, as métricas socioambientais elas têm avançado no pragmatismo em gestão. Se você não tem um baseline, ou seja, um ponto de partida e uma ambição, uma métrica futura, você não consegue entregar nada. Você precisa transitar do ponto A para o ponto B. Assim como em saúde e segurança, vai olhar, por exemplo, acidentes, vai olhar N métricas, que você é absenteísmo. Você também no ESG tem essas métricas de carbonização, água, diversidade, entre outros. São geralmente percentuais ou absolutas, mas mostram uma evolução. Isso é muito importante. Muito bom. Para finalizar agora, tem alguma mensagem que você quer deixar para as pessoas? Eu queria agradecer a oportunidade, compartilhar um convite para que vocês possam acompanhar o Futuro aí nas redes sociais, no site. Nosso relatório socioambiental tem mais de 11 anos disponível, mais de 150 indicadores de práticas de diversidade, práticas de soluções climáticas, práticas de cadeia de valor sustentável no agronegócio. Tudo está disponível para os nossos parceiros, clientes, consumidores, ouvintes aqui nesse bate-papo. Então é mais para vocês se manterem conectados à agenda da companhia das Astrosuco nas redes. Muito bom. Parabéns pela sua carreira. Parabéns pelo trabalho que você desenvolve na Ciprosuco. Ciprosuco é protagonista, é benchmark. Continue inspirando tantas empresas aí, profissionais também. Muito obrigada pela sua participação. Obrigado a você.